Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Últimos Traços, capítulo 22, parte 3. Então, eram dias festivos em Cidade Esperança, nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais perfeitos torneios de arte clássica, durante as quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais levados a cenas por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, a beleza do espetáculo atingia o indescritível quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quais libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam traduzindo a formosa arte da terpsícore através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal do balé do seu antigo berço natal. Depois eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadores, cada grupo alçando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário como se feéricos, singulares fogos de artifícios descessem dos confins do firmamento para irradiar as bênçãos de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuanças delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam indescritivelmente em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si só mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza verificado ao ar livre, e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, nas quais os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor. Ao nosso ser ainda frágil e descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muitos mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Sucediam-se, porém, os concertos. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalicideriam. Certâmenes poéticos em cenas de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase,
e o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sobre a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante o tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno: não vos admireis, meus amigos, o que vistes é apenas o início da arte no além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nessa colônia. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Incorreria em grave falta dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espizinhada desde muitos séculos, dos antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária. Sou eu o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embalos expiatórios das arenas terrestres. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo cuja preciosa afeição que me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil por maior facilidade lhe oferecer. Ali, o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe, tuberculosa, 1 ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém, seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, carente dos mesmos socorros e atenções. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no currículo familiar, pois que o amava ternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculo de infortúnios sucessivos e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei.
no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal. Trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamado a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara a sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse sob o trajeto a realizarem inspiração e consolo nas horas decisivas.